Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios a doutora Camila Kruzik e o doutor Carlos Kruzik. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. E a gente vai conversar, vamos papear um pouquinho aqui. E você que está em casa pode participar conosco também aqui através do WhatsApp 991411048. Antes de entrar no nosso tema, parece que tem dois fãs assistindo o programa, é isso? Camila, quais são os nomes? Lucas, é isso? Lucas e Luana, um beijo pra vocês, tá bom? Fica assistindo aí, hein? Fica de olho aí. Beijo pra vocês. 991411048, você pode participar conosco. E o tema dessa participação de hoje é Fevereiro Laranja. Falando um pouquinho sobre leucemia, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a leucemia, né? O que seria, dando uma explicação geral, né? E a faixa etária também que acomete geralmente esse problema. Pois não, doutora? Então, acho que para a gente explicar o que é leucemia, eu acho que é importante explicar primeiramente o que é a medula óssea, né? Perfeito. Eu acho que fica mais fácil entender de onde vem a doença. Então, assim, de forma geral, a leucemia é o câncer da medula óssea. E a medula óssea é o que a gente fala popularmente de tutano do osso, que é a fábrica do sangue. E é ali que a gente tem a produção dos elementos do sangue. Tem a produção dos glóbulos vermelhos, que tem a função de dar energia para a gente, né? Os glóbulos brancos, que são as células de defesa, e as plaquetas que ajudam na coagulação para impedir sangramento. Então, a leucemia seria uma doença em que você tem uma mutação, que essas células de defesa, os leucócitos ou glóbulos brancos, elas vão se acumular na medula de forma doente e vão atrapalhar a produção normal. Então, quando a gente fala em leucemia, isso envolve um grupo heterogêneo de doenças que, para a gente saber as características da doença, a gente precisa classificar conforme as características dessa célula doente que aumenta. Se é uma célula que aumentou lá na fase inicial do aparecimento dela, assim, é uma célula mais jovem, ou se é uma célula mais madura. Isso a gente consegue diferenciar nas leucemias agudas e nas leucemias crônicas. E dependendo do tipo de célula que a gente aumenta, a linhagem dessa célula, a gente tem as leucemias mieloides e as leucemias linfóides. Entendi. E doutor, qual a faixa que mais acomete essa doença, faixa etária? As leucemias podem incidir em todas as faixas etárias, né? Como regra geral, com exceção de um subtipo, que é a leucemia linfoblástica aguda, ela é uma doença mais comum na faixa etária mais idosa, né? A maioria delas incide numa faixa etária mais avançada. Sim. Mas a leucemia linfoblástica aguda, por exemplo, é o câncer mais comum da infância, né? Então a gente pode ter, e mesmo os outros tipos a gente pode ter em pacientes mais jovens também. É importante isso que a Camila explicou, porque esse comportamento, faixa etária, ele depende um pouquinho de qual subtipo de leucemia que a gente está falando, né? É importante que, assim, quando a gente divide essa primeira divisão de leucemias agudas e crônicas, a leucemia crônica é uma doença mais indolente, que ela aparece mais devagar, ela se manifesta de uma forma mais devagar. E a leucemia mais temida, né, que quando a gente usa a palavra todo mundo já fica meio apavorado, geralmente a gente está falando da leucemia aguda, que é uma doença mais agressiva. Perfeito. Mas elas podem incidir em todas as idades. As idades. Vai variar um pouquinho de acordo com o subtipo. E você pode participar ao vivo conosco, 991411048. Pois não, Maria. Olha, as perguntas já estão chegando, a gente já vai abrir aqui para as perguntas do público, tá? Então, se você tem alguma dúvida, aproveita, né? Porque hoje nós temos o privilégio de ter aqui dois especialistas da Unimed para responder sobre leucemia, né? Um tema tão importante, especialmente no mês de fevereiro. Doutores, existe um fator que possa se prevenir a leucemia? Então, na verdade, a leucemia, diferente de outros cânceres, você não tem, no geral, um fator de risco diretamente associado a ele. Às vezes a gente vê um câncer de pulmão, que está muito relacionado com tabagismo. Exatamente.
você então não tem, pode até ter alguns fatores de risco que são associados, mas não tem um comportamento para você ter que vai evitar de ter leucemia. O mais importante que a gente fala no mês do fevereiro que a gente usa é para conscientizar. Porque quando você sabe os sintomas da doença, você consegue suspeitar e com isso buscar um tratamento precocemente. Então, não tem uma coisa para prevenir. Para prevenir. Pois não. Estamos ao vivo, você participa conosco, 991411048. Aproveitando, falando sobre isso, doutora, a gente se ouve muito falar na doação de medula, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa doação. A doação é também uma fase ou é um tratamento para a leucemia ou não? A doação, Sim, a doação de medula é um tratamento para leucemia, não é o primeiro tratamento que a gente faz. A gente não faz o transplante de medula com doença em atividade. A gente faz o transplante de medula, no caso da leucemia aguda, que é a principal indicação, para alguns pacientes específicos, dependendo de fatores prognósticos, dependendo da resposta ao tratamento inicial que a gente faz. Perfeito. E você falou também, eu queria que o doutor completasse, também falou sobre a questão dos sintomas, né? Quais são os sintomas onde a doença, logo no início começa a aparecer, ou a manifestação de alguns sintomas, ou não tem sintomas? Os sintomas da doença vai depender de qual é a leucemia, né? Então, assim, a leucemia mais temida e a mais falada, que até recentemente teve uma celebridade que teve uma leucemia aguda, então acho que é importante falar muito dos sintomas, porque isso permite, que a gente falou, né, o diagnóstico precoce. Os sintomas vão estar muito relacionados com isso que eu falei, que é o que é a doença. A doença seria essas células doentes ocupando a medula óssea. Então, à medida que vai ocupando a medula óssea, vão diminuindo, a gente vai ter uma diminuição da produção normal dos elementos do sangue. Então, a gente vai ter uma diminuição da produção dos glóbulos vermelhos. Consequentemente, a pessoa pode ter anemia e sintomas relacionados com anemia. Diminuição da produção dos glóbulos brancos. E isso vai dar sintomas de aumento do risco de infecções. E diminuição das plaquetas. Isso aumenta o risco de sangramento. Então, a pessoa pode ter desde manchas roxas. E isso é logo no começo? Então, isso depende da leucemia. Na leucemia aguda, como essas células que ocupam a medula óssea, no geral, elas têm um crescimento mais rápido. Essa ocupação é mais rápida. As manifestações podem aparecer muito rapidamente. Perfeito. Então, assim, dependendo, tem leucemia que também pode ter um aumento do fígado e do baço, aparecimento de ínguas, porque essas células se acumulam nesses locais à medida que vão aumentando. Por isso tem que ficar bem atento a esses sintomas, ficar atento aos sintomas e procurar um médico também para começar aí uma investigação, né? Para saber se de fato é. Participe conosco, 991411048. Estamos hoje aqui recebendo a doutora Camila Krusik e o doutor Carlos Krusik, falando sobre o fevereiro laranja, né? A doutora Camila, que é cooperada da Unimed Piracicaba, especialidades hematologia e hemoterapia. Obrigado. Tá bom? Assim como o doutor Carlos também, você participa conosco tirando as suas dúvidas. Pois não, Maria? Olha, a participação aqui, se você tiver pergunta também pode mandar, tá? A gente está ao vivo aqui, são 19 horas e 14 minutos, tá? O Leandro tá passando aqui para saber, gente, da onde ela surge. Leandro diz que o pai dele faleceu de leucemia e ele também quer saber se é genético. Pois não, Leandro. Então, é isso que a Camila já explicou um pouquinho. Na maioria dos casos de leucemia, a gente não tem essa resposta de onde ela surgiu. A gente fala que é uma fatalidade, né? Aqui todos estamos sujeitos, na verdade. Em alguns casos, a gente consegue identificar, às vezes, algum fator. Então, tem algumas substâncias químicas que a exposição prolongada pode aumentar o risco. Pacientes que já foram submetidos a tratamento oncológico prévio, quimioterapia, radioterapia, tem um risco maior, né? Então, em alguns casos, às vezes você conversando, você até identifica que tem alguma coisa que pode ter predisposto, tem doença até genética, por exemplo, a síndrome de Down é fator de risco para leucemia mieloide aguda, mas na maioria dos casos a gente não consegue identificar.
né? É aleatório, é esporádico, muitas vezes é o único caso na família, não Então tem não nenhum tem caso. fator genético. Não, regra geral, né? A gente não consegue identificar isso e nem responder essa pergunta que às vezes angustia, que é da onde veio, eu fiz alguma coisa diferente e tal, e muitas vezes a gente não consegue. Tanto que, assim, são doenças que aparecem até em criança, às vezes, né? Exato. Né? Às vezes até em bebê, então... Não... Quer dizer que não teve Não foi exposição. comportamental, Exato, não tem exato. comportamental aí envolvido. Exato, em muitos Verdade. casos a gente não Complexo. identifica mesmo. Ô, doutora, a anemia pode virar uma leucemia? É uma pergunta que fica aí, as pessoas também se perguntam sobre isso, né? E sabe que a anemia ela é perigosa, tem que tomar cuidado, mas ela pode se transformar numa leucemia? Então, essa é uma pergunta muito... Tem uma dúvida muito grande sobre esse assunto. Na verdade, a anemia é o principal sintoma da leucemia, mas nem toda anemia se deve à leucemia. Perfeito. A gente tem como principal causa de anemia a anemia por deficiência de ferro. Aham. Tanto por carencial em crianças, como por relacionada a sangramento. Aham. Mas, na grande maioria das vezes, não tem relação com a leucemia. Então, quando você está diante de uma anemia, é importante investigar a causa dessa anemia, para você saber, mas ela não vira leucemia se ela for de outra etiologia. Aham. Então- E é muito importante, né, a questão da causa para tentar chegar o diagnóstico para ter o Sim. tratamento. A gente sabe que a vida de hoje é muito complicada, né? Quer dizer, a gente se alimenta mal, a gente não pratica exercício, que são hábitos que a gente tem que ir mudando. Mas acaba se aplicando a anemia, né, na situação da vida atual. É muito comum isso, né? A gente não percebe, o ritmo não deixa de perceber, mas começa a ter sintomas, né? Que é como você falou, o cansaço, a fadiga, né? Não ter disposição. Isso pode ser a primeira manifestação. Tem que tomar cuidado É mesmo. importante, por isso, investigar. Quando você tem uma Exatamente. leucemia, é importante investigar. Às vezes a pessoa vai no médico e prescrevem ferro, não investigam a causa. Não sabe o que é. E aí, às vezes, é uma Não, leucemia e tem não sabe. situação. Hoje eu vi uma situação, uma questão de dengue, não sei qual foi o estado, que procurou um profissional, não era da área, não era médico, não, procurou um profissional e indicou, e era dengue. Não, toma isso aqui que é bom. Houve uma piora, a pessoa foi internada. Então, quer dizer, às vezes, nem procura o profissional, passa ali naquele lugar e fala, tem esse remédio bom aqui que fala que combate a anemia. E você nem sabe qual é a causa. Esse entendimento é muito importante para quem está em casa. Mais do que tratar a doença, é saber o que causou essa doença, né, doutora? É o principal, né? Estamos ao vivo, mais participação da população. Pois não, Maria? Sim, o Adriano também está aqui assistindo, né, Adriano? Boa noite, obrigada aí pela sua audiência. Falando em anemia, ele mandou até uma palavra aqui, doutores, que eu quero entender. Ele falou que é anemia aplástica. É isso mesmo? O que seria? A anemia plástica é uma doença da medula óssea também, mas que ela não é oncológica, tá? Então não é um tipo de câncer da medula óssea como a leucemia. Mas a manifestação dela é muito parecido com essa que a Camila explicou da falência medular. A anemia plástica é como se a gente tivesse uma falência da fábrica do sangue e a fábrica fica despovoada de células. É como se não tivesse mais nada. Então ela para de produzir os 3 tipos de célula, né? Que é o que a gente chama de pancitopenia, quando você tem anemia, leucócitos baixos, plaquetas baixas, então pode ter manifestações semelhantes com cansaço, indisposição da anemia, febre, né, que às vezes é a manifestação que a gente vê do quadro de infecção, e sangramento, ter sangramento, equimoses, né, mancha roxa no corpo, sangrar nariz, que é a plaqueta baixa. Então, a anemia plástica é uma falência da medula óssea que não é, aí é até uma outra, né, conversa, mas assim, não é causada, não é um câncer, né? Ela também pode ser tratada, entre outras, hoje o tratamento tem evoluído, então tem algumas alternativas, mas pode ser tratada com o transplante de medula óssea também, né, com outro doador, mas é uma doença diferente do que a gente está discutindo aqui, apesar de poder ter manifestações semelhantes. Mais participação da população, estamos ao vivo aqui, um bate-papo muito interessante, trazendo informação para você que está em casa. Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento à Unimed, Piracicaba, uma prestação de serviço
para todos vocês que estão em casa tirando suas dúvidas ao vivo. Pois não, Mar? O Dr. Carlos comentou de manchas, né, agora pelo corpo também. A Clarice está assistindo, Oi. ela dá boa noite a todos do programa. Ela quer saber como identificar um hematoma comum pergunta. de uma leucemia. Boa pergunta. Ou uma anemia, né? Não sei. Então, essas manchinhas que a gente tem, equimoses, isso acontece normalmente ao longo da vida de todo mundo, né? Aham. O que chama a atenção é quando isso é mais do que o habitual. Você começa a aparecer manchas, principalmente em locais que não são comuns. Então, assim, mancha nas pernas, que é o local que a gente mais bate. Às vezes tropeça, enrola no lençol à noite. É bem comum Aperta de e já acontecer. coxa, sim, Mas você sim. começa a ter manchas em locais não habituais. Ou sangramentos ativos em alguns outros locais. Aí você suspeita mais da possibilidade de estar relacionado com leucemia. Aqui tem até uma foto desses Sim. pontinhos que podem aparecer, às vezes, em locais de maior pressão, que a gente chama de petequias, Aham. que é bem comum estar relacionado com plaquetas mais baixas. Às vezes, uma pessoa que tem plaquetas baixas, não só por leucemia, mas por outras causas também, pode aparecer vários pontinhos nas pernas, assim, que estão relacionados com essas plaquetas Sempre baixas. nas E aí você pode pernas? suspeitar. É porque é mais comum em locais que tem mais pressão. Mais pressão. Aham. Aí sangra mais fácil, por isso é mais comum. Mas pode aparecer em qualquer E outro às local. vezes pode demorar um pouquinho para desaparecer, doutor? É daí que tem que ficar. É diferente das manchinhas de alergia, né? Que Sim, você aperta e some. Essas manchinhas ficam fixas, né? Fixas, né? Demoram uns dias mais para sair. Interessante. Estamos ao vivo aqui, você participa conosco, 99141-1048. Nosso WhatsApp está na tela, tirando suas dúvidas aqui ao vivo no programa. Você falou sobre o tratamento, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho mais. Quais são os tratamentos, né? A gente sabe que a medicina está evoluindo bastante, mas no caso da leucemia, quais são os tratamentos? Quantas leucemias a gente consegue classificar? Tem a quantidade, a variedade que tem de tipos de leucemia? Dá para o senhor falar também um pouco mais sobre isso? Dá sim. O que acontece hoje é que cada vez mais, dentro de um mesmo subtipo que a gente fala, então, por exemplo, a gente classificando de uma forma bem geral, a gente fala em leucemia aguda e crônica, mieloide e linfóide. Mas dentro dessas a gente tem vários subtipos. Então, assim, eu nem saberia dizer quantos subtipos no geral a gente tem. Mas como regra geral, a leucemia linfoblástica aguda e a leucemia mieloide aguda, as leucemias agudas, a quimioterapia, o tratamento mais agressivo, ainda faz parte muito fortemente do arsenal nosso, mas cada vez mais a gente tem mais terapias-alvo. Imunoterapia, algumas medicações orais, às vezes, que dá para a gente associar. E isso depende, então, dentro, por exemplo, de uma leucemia linfoblástica aguda, eu tenho leucemias diferentes aí no meio também. Algumas têm alguns marcadores que eu posso usar uma determinada medicação, outra não tem. Então, aí dentro ainda vai variar, mas tem terapia-alvo. Nas leucemias crônicas, a gente já tem bem mais hoje a oportunidade de tratar sem quimioterapia. Então, às vezes tem a possibilidade de tratar só com medicação oral ou a medicação oral associada a alguma imunoterapia que é feita na veia endovenosa, mas menos tóxica, mais efetiva. O que tem levado a gente a caminhar cada vez mais para essa evolução é conseguir diferenciar dentro de um grande grupo desse as particularidades de cada doença e de cada paciente. Sim. E aí a gente vai adaptando, é assim que a oncologia está evoluindo. Você tinha, por exemplo, todas as leucemias linfóides crônicas, tinha um tratamento só, anos atrás. Todas, né? Aí a gente perguntava por que o paciente A foi respondeu bem, melhor. Isso, e o B não foi. E aí começaram a se identificar características diferentes. E esse tratamento foi sendo adaptado e por isso que hoje é muito particularizado do subtipo e do paciente também. A faixa etária, se ele é um paciente mais rígido, se ele tem outras doenças que não toleram determinado tratamento. Então é muito mais adaptado. Mas eu separando muito assim, a quimioterapia ainda faz muito parte das leucemias agudas. O tratamento mais alvo, assim, menos tóxico, já nas leucemias crônicas, ele está bem estabelecido, quase como sem precisar de quimioterapia junto, vamos dizer assim. Entendi, perfeito.
Camila, como é que faz para se identificar? Qual que é o exame, né? Acho que é legal para o público entender também, né? Às vezes a gente vê como foi mostrado as imagens, puxa, eu identifiquei, eu acho que eu devo procurar, então, um médico para... Qual é o exame para identificar? A suspeita, além da clínica, é pelo hemograma, né? O hemograma que é o exame mais solicitado aí, não só pelo hematologista, mas por qualquer médico, é o que você vai olhar e suspeitar de leucemia. Ou porque vai ter todos os elementos do sangue ali baixo, anemia, os glóbulos brancos baixos e as plaquetas baixas, ou pode ter até os glóbulos brancos aumentados, porque essas células saem da medula e podem ir para o sangue. Então, diante de um hemograma que nos leva à suspeita de leucemia, a gente faz alguns outros exames para a gente tentar identificar. E esses exames vão depender de qual que é a suspeita aí, se é uma leucemia aguda ou uma leucemia crônica, né? A gente tem, quando a suspeita é de leucemia crônica, às vezes você faz um exame de sangue periférico mesmo, que é imunofenotipagem, para poder identificar. Na leucemia aguda, a gente faz exames mais detalhados da medula óssea, que tenta caracterizar essa célula que está doente, para a gente poder identificar mais características dela para tentar definir o tratamento mais direcionado para isso. Perfeito. Participação. Pois não, Maria, diga. Pergunta também interessante da Júlia, né, Júlia? Obrigada pela companhia, ela dá boa noite. Ela quer saber se o tabagismo aumenta a predisposição para a leucemia. Sim, o tabagismo pode aumentar a predisposição, não só de leucemia, como qualquer tipo de câncer. Não é, assim, uma relação direta, como a gente vê em outros tipos de câncer, mas aumenta, sim. E a gente também recomenda, quando o paciente tem um diagnóstico, para suspender o tabagismo, porque ele também atrapalha no tratamento, né? No tratamento também, né? Mas é isso. De forma geral, não tem uma associação tão bem estabelecida, mas aumenta, sim. Tem uma relação, sim. Perfeito. Participação, mais participação do nosso público? Pois não, Má, diga. Tem sim, agora eu estou aqui no YouTube, agradecer o pessoal que está acompanhando pela internet. A gente está ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook também. O Caio está assistindo, ele está dando parabéns ao jornal por trazer essas duas feras com explicações. Está elogiando aqui também, né? Parabéns, a Neide também está aqui, Rai também está aqui assistindo, está dando parabéns à Unimed e ao programa por dar importância a esse tema de relevância tamanha. Muito obrigado, pessoal que está assistindo e comentando lá no YouTube. Pode entrar no YouTube, vai disponibilizar também, né, essa participação aqui depois no YouTube para você compartilhar, chegando aí a informação até você. Pode participar conosco, né? Vou falar um pouquinho do fevereiro, né, que é tão importante. A gente sabe que os cuidados, né, como foi falado aqui pelos especialistas, sempre ficar atento, mas é importante a gente ter um mês, né, de destaque com propostas e atuações direcionadas para a gente lembrar desse. Fala um pouquinho desse fevereiro, quanto é importante, fevereiro laranja, por gentileza. Eu acho que o fevereiro laranja é importante como conscientização, né? Para a gente estar atenta aos principais sintomas relacionados à doença e a gente buscar um atendimento médico mais precoce, para a gente buscar um tratamento adequado também o mais precoce na medida do possível. Não tem diferente de outras doenças, a gente não tem uma medida preventiva, então acho que o termo prevenção de leucemias, acho que é um termo... Acho que incorreto, acho que o certo é falar conscientização das leucemias. E é isso. Acho que... E eu acho que vale lembrar também, né, que como faz parte do tratamento, né, até esqueci de citar, mas, por exemplo, a transfusão de sangue sempre faz parte para dar suporte. O transplante de medula óssea, né, que já até tinha sido citado antes, eu acho que pode valer como conscientização também para as pessoas irem doar sangue. Exato. Ou se cadastrar como doador de medula óssea. Né? Aqui em Piracicaba isso é feito lá no Hemonúcleo, ali na Santa Casa. Tem um site, eles podem acessar, podem agendar o horário. Né? Então eu acho que esse ponto também pode ser lembrado. Aí, né? E eu queria que você falasse, aproveitando, Carlos, pessoa que doa o sangue ou a medula óssea, não vai faltar para ela. É bom te falar, porque eu vou doar uma medula, vou ficar sem a medula. É que a medula é um líquido que o corpo produz, né? Exatamente.
A doação de medula óssea é um procedimento mais específico um pouco. Mas como regra geral, ela vai ser coletada, ela não precisa nem necessariamente ser coletada dentro do osso, que a gente fala. Existe uma medicação para você usar para estimular a célula-tronco a circular no sangue. Olha. E um procedimento que a gente chama de aférese, que pode coletar numa bolsa só essa célula e o resto do sangue volta. É como se passasse, coletasse e voltasse. Como a gente tem, por exemplo, doador que vai doar só plaqueta, dá para fazer a doação de medula óssea dessa forma. A doação de sangue, ela tem vários cuidados, né, que são leis, inclusive, para proteger o doador. Então, quando se fala em número máximo de doações por ano, em intervalo mínimo, tudo isso é para proteger e não expor o doador a risco, para que não falte nada para ele. Às vezes tem gente que vai doar e não pode ficar bravo, mas às vezes o pessoal lá do banco de sangue está preocupado em protegê-lo. Se tiver o mínimo sintoma de anemia, não vão deixar doar. Correto. Se tiver alguma coisa que possa colocá-lo em risco também, além do receptor, então definitivamente não vai faltar. A gente fala que o volume de sangue retirado em 24 horas ele já foi reposto pelo organismo. 24 horas o corpo já produz, aquele já líquido já repôs, tomar bastante líquido no dia, e o resto é coisa rápida também, né? A fabricação dessas células também é razoavelmente rápida e não vai ter problema nenhum. E temos que ter doadores sempre, exatamente, né? Isso sempre é necessário. Fala, Maria, mais participações? Pois não. Aqui o YouTube tá bombando, o pessoal tá mandando coraçãozinho, tá mandando joinha, likezinho aqui, a gente agradece muito, viu? E olha a Gisele, gente, tá passando por aqui, um depoimento lindo, viu? Ela tá dando um alô, ela diz que são excelentes profissionais. Doutora Camila foi um anjo na vida do meu pai. Deus abençoe vocês. Que bom, né? Muito bom isso. Que bom, a gente fica feliz, né, dessa oportunidade de ter profissionais aqui para conversar com você de casa, né? E é muito bom esse reconhecimento também, né, doutores? É muito bom, né? Bom, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pela profissão. Estamos aqui sempre com esse quadro tão importante que é conversar com a população, trazendo um pouco mais, né, de informação, que informação é importantíssima, né? Carlos, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Manda mais um beijo pro fã-clube lá de casa. Um beijo pro Luquinhas e pra Luaninha. Isso. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tem um recadinho da Unimed ainda, né, Mar? Tem sim, tem novidade, né? Lá no PAI, que é o pronto atendimento infantil, o posto de atendimento infantil, tá? Então, atenção, gente, a Unimed Piracicaba comunica que o PAI, o posto de atendimento infantil, encerra suas atividades em 29/2, na quinta-feira, tá bom? Que é hoje, tá? Quem está assistindo o programa ao vivo. Portanto, a partir de 1º de março, o atendimento pediátrico de urgência e emergência 24 horas acontece exclusivamente no Hospital Unimed. Os médicos do PAI, né, que é o posto de atendimento infantil, eles continuarão atendendo lá no Hospital Unimed, tá bom, papais e mamães? Então, os mesmos médicos estarão atendendo lá no Hospital Unimed, tá? No HU. Além da assistência presencial, as crianças, elas contam também com a telemedicina do Einstein Conecta 24 horas, que você já sabe, é a ferramenta online, né, que a Unimed Piracicaba disponibiliza para os seus beneficiários, isso com atendimento 24 horas, tá? Então, o PAI, né, que é o posto de atendimento infantil, ele agora está sendo transferido com atendimento lá no Hospital Unimed, tá bom? O recado aí dessa mudança, Neto. Muito bom, parabéns à Unimed Piracicaba, o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed.